Márcia Bondade Lima, né? Boa tarde. Boa tarde, Rosilene. Seja bem-vinda. Apresentando bem rapidinho aí a professora Márcia Bondade, é pós-graduada em coordenação pedagógica pela UFRN, especialista em educação pela FAO, graduada em pedagogia pela UFRN. 20 anos de experiência com coordenação pedagógica e 17 anos de experiência em sala de aula no ensino fundamental 1 e 2. Então, a professora Márcia Bondade, né, traz, com certeza, não é, uma experiência muito gratificante, não é, fortalecedora e motivadora, não é, para nós todos que estamos assistindo. Atualmente, a professora Márcia é coordenadora pedagógica da primeira DIREC em Natal, desde 2017 até os dias atuais. Então, professora Márcia, seja bem-vinda à nossa sala, né? A sala é sua. Obrigada, Rosilene. Vou compartilhar aqui minha tela. E deixa eu ver se eu consigo, que tive um problema aqui de interatividade, mas que se eu não conseguir, o professor Júlio, né, o nosso suporte, vai aí nos ajudar. Tá aparecendo, Rosilene? Não. Ainda não? Não. Não, não é isso? Pois é. Enquanto a professora Márcia, né, vai buscando aí no seu mecanismo tecnológico, né, a pasta de apresentação, né, nós continuamos aqui apresentando alguns questionamentos, algumas posições no chat, né, aqui, então, nesse momento, Júlio vai abrir aqui a pasta da professora Márcia. Certo, péssimo. Então, Júlio, veja essa questão. Está abrindo aqui, professora Márcia. Isso. Abriu. Então, ok. Abrindo, então, quero, antes de mais nada, agradecer o convite de estar aqui nesse momento com vocês, né? Um momento tão oportuno de discussões, numa realidade tão diferente que estamos vivendo. Agradecer a minha amiga Valéria, a minha amiga Aldeísa, dizer que é uma satisfação, uma alegria enorme estar na terra do professor Francisco Costa, que é meu amigo, trabalha comigo na primeira DIREC, também de Edilene, desta terra. Eu sou de Pedro Velho, e em Pedro Velho a gente costuma comprar as telhas de açu. São as melhores. As de primeira linha são as telhas de açu. Então, açu, para mim, é sinônimo de qualidade, de resistência, de um barro bom. Feliz demais estar nessa terra e dividir com vocês esta tarde, conversando um pouco, né? Eu trago aqui uma conversa em torno desta temática que foi tão bem pensada, certamente, pela equipe pedagógica da 11ª DIREC, com essa temática de pensar ou repensar o currículo para as aprendizagens essenciais. Quero parabenizar o professor Gil, que esteve antecedendo a conversa, certamente com a mesma temática, e sem combinarmos, vamos trilhar caminhos paralelos, mas não vamos falar sempre da mesma coisa para não cansar os nossos participantes, né? Quem está nos ouvindo. Então, vamos então conversar um pouco sobre isto, né? Eu trago mais provocações do que propriamente certezas, e quero conduzir a minha fala neste sentido do pensar o currículo para essas aprendizagens essenciais. Depois a gente fala de possibilidades e desafios. Então, sigamos nesse pensamento. Por favor,
Júlio. Você iria, então, conduzindo os slides. Então, para início de conversa, eu vou trazer as definições que nos levam a falar de currículo, né? Currículo como caminho, como trajetória, como percurso. Né? Quando a gente fala em currículo, a gente né, vem N coisas à nossa mente, currículo acadêmico, currículo profissional, e aqui nós vamos nos deter mais neste currículo educacional, uma temática que está tão em vigor hoje, em evidência, né? Tantos teóricos que se debruçam nesse tema e falam muito sobre as correntes teóricas, o que está por trás deste currículo, que todo ele tem uma concepção, tem uma teoria, né? Seja ela tradicional, crítica, pós-crítica, todos têm uma teoria para explicar, que pensa o currículo e que explica o currículo. Hoje mesmo nós estamos, hoje que eu digo, em tempos atuais, estamos em dias com a discussão e a consolidação do currículo potiguar, do currículo para o ensino fundamental, do currículo para o ensino médio, né? O currículo como a mola propulsora do fazer pedagógico. O currículo que foi desenhado, delimitado pela BNCC, e que já temos aí no Rio Grande do Norte a consolidação do fundamental e em estudos para a gente ter em nossas mãos e em atividade o currículo do ensino médio. Então, pode passar, Júlio? Então, nós temos muitos teóricos que dissertam sobre isso, e eu trago 3, né, 4 mais precisamente, e apesar de gostar muito da constituição de currículo por Gadotti, quando ele coloca que a beleza, a boniteza do currículo está em ensinar e aprender com sentido. Mas aí, trago para este momento, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo um momento diferente, excepcional na nossa história, em que a gente vai buscar elementos para nos ajudar a conduzir esse momento, por assim dizer. Então, eu trago Sacristã, quando ele traz um conceito muito atual de currículo, Sacristã, que ressalta muito a importância da cultura e do momento histórico em que se cria e se pensa o currículo. E ele diz aqui numa de suas construções que o currículo é um objeto que se constrói no processo de configuração, implantação e expressão de determinadas práticas pedagógicas em sua própria avaliação, como resultado de diversas intervenções que nele opera. Então, ele considera o currículo como um processo, e um processo de intervenção e de avaliação. Isso é muito importante a gente considerar quando a gente pensa em currículo na prática, a ideia de Sacristã. Já Lopes e Macedo, eles trazem também um conceito centrado de currículo que eu considero muito, que é a ideia de organização, prévia ou não de experiências ou situações de aprendizagem realizadas por docentes ou pelas redes de ensino. Então, quando ele coloca isso, nos faz uma reflexão sobre o conceito de currículo prévio ou não. Ou seja, a gente pode pensar num currículo prescrito ou não prescrito, é o currículo oculto, né? É aquele que não se dá na nossa, não está no registro, mas está na nossa prática. É aquele que está na nossa ação, aquele que a gente leva que está presente na organização do nosso trabalho, na organização da escola que a gente tem, até na maneira como a gente conduz a aula. Então, o currículo, ele está presente nessas experiências e nessas situações de aprendizagem. E, por fim, Dermeval Saviani, num recente artigo que ele publicou na revista Movimento, fala que currículo é a própria apropriação, é a própria escola em pleno funcionamento. No meu está um pouco, não está vendo, está um pouco descido, não é? Mas
Seria isso. O currículo é a própria escola em pleno funcionamento. Ou seja, o que a gente faz na escola constitui-se o currículo daquela escola. Então, ele está impregnado de muitos significados, imbricado de muitos sentidos. Né? A atividade que é feita na escola constitui-se, então, esse currículo. Por favor, Júlio. O próximo. Não existe, então, a expressão que eu vou fechar essa discussão de currículo, por agora, dos teóricos, é essa, a definição do professor Paulo Dias. Não existe o currículo certo, o currículo melhor. O que existe é um currículo que atende melhor a um determinado fim. Não dá para pensar um currículo sem ter claro a que objetivo ele serve. Então, essa definição me faz acreditar nessa constituição de currículo que, além de ser imbricado de sentidos para a escola, para o professor, para a prática pedagógica, ela é centrada no aluno. É aquele currículo em que, quando eu elaboro a minha aula, eu tenho que pensar na intencionalidade desta aula, para quem eu estou elaborando esta aula. Se isso estiver presente na minha construção, no meu planejamento, eu vou estar com o currículo que vai atender melhor a função educativa. E aí, este currículo, ele não é um fim, ele é um meio. A LDB, ela traz já essa discussão desde 96, né, sobre a constituição do currículo, por ele ser um currículo, a defesa desde 96 vem da constituição de um currículo que tem identidade regional, que tem identidade de cultura, identidade da economia, ou seja, um currículo que represente a realidade contextualizada. Não um currículo que eu possa ouvir falar ou pegar de um outro contexto ou de uma outra realidade. Eu tenho que pensar currículo com identidade, com a identidade da minha escola, com a identidade do meu bairro, com a identidade da minha cidade. Este currículo que tem que representar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero formar. Então, desde 96, esses estudos sobre o currículo que atenda de forma satisfatória a educação brasileira vem sido debatido. E aí a gente tem a consolidação dessa base nacional comum desde 2017. 2017 a gente está no estudo, na apropriação dessa base que é comum, que é recheada de competências e habilidades. Dentro dessas competências e habilidades que traz a Base Nacional Comum Curricular, nós temos ênfase em 10 competências. Só para contextualizar, né, o Rio Grande do Norte já tem um currículo baseado, né, nessas competências e habilidades. Pode passar, Júlio, por gentileza, o próximo slide. Dentro dessas competências, nós alargamos mais para 12 competências, né? Dentre as 10, que são as gerais, que norteiam todo o ensino, a gente tem, no Rio Grande do Norte, mais 2 competências, que é a voltada para a inclusão e a competência que é voltada para o cuidar dos ecossistemas, né? Cuidar da vida e de todos os ecossistemas. Então, dentro da discussão das competências, por que eu trago essas competências aqui nesse momento em que a gente vai discutir esse repensar o currículo? Porque essas competências, elas traduzem aquilo que a gente precisa alcançar. Eu quero destacar aqui a competência, 2 delas nesse momento, que são muito importantes, a da cultura digital. De repente, já é uma competência que está posta, mas de repente a gente se descobriu com situações em que não temos nada resolvido.
Júlio trouxe muito bem a questão dos nativos. E nós descobrimos, por meio, né, da força, que nós, apesar de termos os nativos, os ditos nativos da tecnologia, esses nativos não usam a tecnologia para fins de pesquisa, de conhecimento. Ele tem um saber dentro desta tecnologia que é voltado para o lúdico, para o entretenimento, e ainda utiliza com muita dificuldade o lúdico, a tecnologia a favor do conhecimento, da busca, da pesquisa. Nós estamos descobrindo isso, e Júlio até apontou esses dados com muita propriedade, não é isso? E a gente descobre um outro dado muito importante. O professor também, apesar de ter um celular, a gente tem muitas dificuldades dessa interação. Até por bem pouco tempo, e eu digo até março, até 17 de março de 2020, a gente brigava com o celular. O celular na sala de aula era um meio de grandes disputas, de grandes questões a serem resolvidas. E isso, a gente, com essa necessidade agora, interpela para nós uma questão muito importante. Como nós lidamos com a cultura digital na escola? Com esse saber escolar? Muitas dessas questões a gente precisa repensar agora. Então, faz parte dessa nossa discussão repensar esse currículo a partir também destas situações. Não é isso? Então, se a gente tem, né, muitas dessas questões de comunicação que já estão previstas dentro das competências da BNCC, a gente precisa repensar agora com outro olhar, tecer um foco mais cauteloso, com muito mais carinho, com muito mais atenção para estas competências que a gente precisa lidar, que a gente precisa construir com os nossos alunos dentre as nossas habilidades. E aí, diante de todas essas questões, de todos esses conceitos, eu trago algumas reflexões diante da apresentar esses conceitos e legislação, eu trago algumas questões para a gente começar a pensar, para a gente começar a refletir. O que os estudantes precisam saber? O que é essencial apresentar em um currículo? Tomando o currículo como o pleno funcionamento da escola. Tomando o currículo como o fazer, como tudo aquilo que a gente faz, intencional ou não, intencional. Né? A gente parte desse princípio de que o currículo ele precisa, para ele atingir seus propósitos, ele precisa ser intencional. E aí, dentro desse currículo que a gente precisa aplicar, o que é essencial apresentar? O que é uma aprendizagem essencial, tema da nossa discussão? Porque isso perpassa por uma questão de que educandos são formados e que cidadãos queremos formar. Todas essas questões precisam estar envoltas da nossa prática pedagógica, né? Do nosso fazer, de quando eu sento para planejar, de quando eu sento para escolher o caminho que eu vou seguir com os meus alunos. Pode, próximo slide. O Júlio que está com a definição aí. Então, dentro dessas questões, né, que eu apresentei, estamos no Covid. Pode passar o próximo slide, Júlio, por gentileza. E aí, de repente, Covid-19. O novo. Que desarticulou toda a nossa vida, que nos fez nos isolarmos. Eu gosto muito dessa fala, quando diz, nós dormimos analógicos e acordamos digital. Porque, né, isso que aconteceu. Nós fomos
capturados para um outro mundo, abduzidos para um outro mundo, que a gente não estava preparado. Nem a gente escola, nem a gente sociedade. 3 questões, são 3 situações que aceleram a evolução da humanidade. Uma é a guerra, a outra são as revoluções, e uma terceira que acelera essa evolução é a pandemia. E a gente está dentro deste contexto de pandemia. É exatamente nesse contexto que nós estamos inseridos e que a gente dele precisa refletir, precisa pensar em todas as dimensões, não só na profissional. Eu acho que eu penso que a gente está dentro de uma situação em que estamos diante de uma situação de evolução. E nós precisamos repensar muitas coisas, ressignificar muita coisa na nossa vida para a gente alcançar uma evolução. Bem, de repente, Covid, né? Estamos aí. Foi proposto primeiro uma quarentena, e já não falamos mais em quarentena, porque já estamos mais de 90 dias, né? Mais de 120 dias, né? Já faz mais de 4 meses que a gente está. Não tem mais nem palavra que defina o momento que a gente vive. Certamente não representa a quarentena pelos números que nós já alcançamos. E no Brasil, isso ainda né, nós não temos ainda um caminho, uma certeza, nem no Brasil nem no mundo, mas no Brasil isso se perdura ainda mais. Não sabemos até quando. E aí, é nesse contexto, é nessa situação, dentro deste cenário que a gente vai pensar e repensar o currículo como prática, como ação, como construção de sentidos que a gente precisa fazer com as nossas escolas e conosco mesmo, enquanto profissional. Né? E aí eu trago 2 questões: repensar currículo e repensar e entender as aprendizagens essenciais. Bem, Júlio, eu tenho o comando daqui, Júlio? Tenho não, né? Você que vai me auxiliar aí, meu amigo. Muito obrigada. E aí eu estava, a gente estava colocando que estava tudo preparado, tudo pronto, mas aí a conectividade, né, foi um grande desafio, e aí tudo se atrapalhou. Eu tenho que contar aqui com o meu amigo Júlio, mas está dando tudo certo, né? Plano B, plano C, enfim. E aí repensar esse currículo para quem, né, como fazê-lo, de que forma, muitas questões que eu preciso repensar. A Secretaria de Educação, ela coloca para regulamentar as nossas atividades nesse período, a portaria, que primeiro foi a de 4 de março, né, a 184, a portaria 368, que regulamenta toda essa situação. Ela normatiza, né, consolida e normatiza essas aulas nesse período excepcional, transitório, para a organização do trabalho pedagógico e também, por assim dizer, do currículo que precisa ser colocado para as escolas. E aí, neste contexto, nós trabalhamos, a Secretaria coloca para nós o trabalho com o cuidado, valorando a mediação que precisamos fazer. Pode passar, Júlio, por gentileza, mais 12 slides. Ela coloca a portaria, né, que eu já apresento a vocês, e ela coloca como questões que a gente precisa atentar. No item 4 do tópico 2 da elaboração de currículo, é o próximo, Júlio. No item 4, né, a Secretaria coloca, ela orienta a abordagem desse currículo escolar
para essas atividades não presenciais, que nós pudéssemos tecer a nossa programação olhando para essas realidades. Aliás, essa portaria, ela é democrática, né, sobretudo, porque ela deixa a critério duas possibilidades. O professor tem aí diante uma escolha que, às vezes, não é porque ele quer fazer a escolha, mas porque não pode. Porque as condições de trabalho não permitem que ele assim o faça. Então, a gente tem, primeiro, essas duas possibilidades, né, de fazer ou esperar o período de retorno para essa reorganização do calendário, e ela coloca uma questão nesse item 4, que é esse que eu chamo a atenção de vocês, para nós atentarmos privilegiar atividades de consolidação de conteúdos já trabalhados com temáticas diversas e dinâmicas, inclusive com a temática do Covid. Veja, se nós sairmos desta pandemia, né, com uma consciência de cuidado, de atenção, de empatia, inclusive empatia é uma das outras 10 competências da BNCC que a gente está, né, é a proposição do nosso trabalho. Se a gente puder trabalhar, entender o que é a Covid, que vírus é este, por que as crianças são menos acometidas e os idosos são mais, tem uma carga maior sobre eles. Por que morre tanta gente? Por que o jovem precisa para cuidar do outro, cuidar de si, ele precisa ter o sentimento de cuidar de si para cuidar do outro, da responsabilidade social. Então, essas questões, elas são essenciais neste momento de trabalho. Ao invés de a gente pensar em aprendizagens essenciais voltadas para um conteúdo do livro didático, né, um conteúdo que exija de alta complexidade ou que exija uma certa complexidade, nós sairemos muito mais fortalecidos de um momento como esse, no sentido da evolução, no sentido de evolução e de superação também, se a gente estiver trabalhando essas questões como aprendizagem essencial. Então, muito mais uma questão de trabalhar o cotidiano, colocar nos nossos planejamentos estas questões do cuidado com a família, né, da interação com a família. É uma preocupação que a gente precisa colocar dentro da nossa prática, dentro do nosso planejamento. Bem, e aí eu trago para vocês uma outra questão que eu considero muito importante, quando a gente está falando, no item 4 da portaria, de temáticas dinâmicas e diversas, atividades de consolidação de conteúdos já trabalhados. Porque, veja, eu fico pensando, que conteúdo tão importante tem o 8º ano, por exemplo, que eu não possa revisar. Não é revisar por revisar, mas é trabalhar dentro das habilidades que os alunos têm ou que não têm. Então, eu trago para vocês, que é o próximo slide, um dado que é da própria diretoria, né, da 11ª. Esse é um gráfico que é da plataforma Foco. Tanto na plataforma Foco como na plataforma do CIMAIS, a gente identifica qual é o nosso padrão de desempenho, qual é o nosso nível de desempenho em termos de aprendizagem. E aí, dentro deste, no vermelho, eu tenho muito crítico, abaixo do básico. No laranja, e aí eu tenho que priorizar. Eu tenho que trabalhar no sentido de priorizar esses conteúdos. No laranja, eu tenho que
aprimorar também. E só no ícone, na imagem verde, né, na coluna verde, é que eu tenho que está bom, né? Está consolidado o saber. Mas esta é uma realidade que eu trouxe, eu pedi a Valéria, Valéria, me dê um dado da sua direct da plataforma para a gente trazer para essa mesa, para essa discussão, a questão das aprendizagens significativas. Né? Essas aprendizagens significativas, voltadas para aquilo que é significativo, aquilo que é essencial, aquilo que eu preciso me preocupar. Então, esse gráfico que é disponível para toda a rede traz essa concepção aí. E a gente precisa tecer o nosso planejamento, voltar para isso, para identificar onde a gente precisa trabalhar com os nossos alunos nesse momento. A gente já sabe que tem um grande problema de alcance, né? A desigualdade social, ela ficou escancarada, mas quando eu conseguir chegar, eu preciso conseguir chegar olhando para este aluno, olhando para esta realidade, para esta turma que tem um déficit muito grande de aprendizagem. E esse é um dos caminhos. Essa é uma das possibilidades. Olhar para a aprendizagem que eu não ainda tenho consolidado e trabalhar a partir dela. E aí, no próximo gráfico, a gente vê que toda a rede tem essa dificuldade. Continua sendo esse um gráfico de azul, mas toda a rede tem essa dificuldade de trabalhar as aprendizagens, de trabalhar essas aprendizagens. No gráfico verde, você tem abaixo do básico. Isso aqui é para azul. E esta azul é toda a rede estadual. Então, veja, quantas habilidades, quantas competências dentro dessas habilidades que eu preciso trabalhar. O gráfico seguinte coloca exatamente aquilo que eu preciso trabalhar. O gráfico seguinte. E aí precisa, cada figura dessa, cada figura geométrica dessa, é um tipo de habilidade que eu trabalhe, que eu preciso trabalhar, que não está consolidada. Ou que eu precise priorizar, ou que eu precise ajustar. Pode passar o próximo gráfico. Então, essa análise que a gente faz, todas essas análises de aprendizagens essenciais, o que são essas aprendizagens essenciais, qual é o olhar que eu preciso ter para essas aprendizagens, diz respeito dos desafios e das possibilidades que a gente tem. Eu trago o contexto dos desafios a partir dessas aprendizagens. E também as possibilidades. Eu vejo no mesmo cenário, quando eu encontro um desafio, eu também encontro uma possibilidade. Claro que nós estamos falando de desafios históricos, né? Nós temos aí desafios históricos, mas dentro do desafio também eu encontro possibilidades. E dentro desses desafios eu não posso deixar de falar em equidade, em igualdade e equidade. Na imagem tão conhecida que trata dessa questão, né, que é dos meninos querendo ver três meninos querendo ver um jogo de futebol, e aí eu dou no primeiro gráfico os mesmos elementos, portanto, eu mantenho a igualdade de acesso, a igualdade para os três, eu mantenho o princípio da igualdade para os três, mas eu não consigo atingir. Se eu for igual numa situação adversa, eu não vou garantir um avanço. Eu preciso cuidar, então, deste princípio da equidade, porque eu preciso dar em proporções maiores para quem tem menos e proporções menores para quem tem mais, para eu conseguir que, dentro da minha prática, eu consiga avançar com mais alunos, com mais pessoas. Esta é uma discussão, obviamente, que estamos fazendo agora nesse contexto da pandemia, mas ela se aplica em qualquer contexto, obviamente, né? Agora, neste contexto, mas no pós-pandemia, a discussão e a realidade ela não se modifica.
nesse contexto ela se acentua, mas o contexto da equidade, ela é uma discussão permanente, dado o país desigual que nós somos e que nós vivemos, nessa justiça social tão desigual, né? E aí, tratar desse princípio, como quando, por exemplo, quando eu elaboro uma atividade, eu tenho que pensar no fim desta atividade. Como é que vai chegar essa atividade? Eu não posso elaborar uma mesma atividade numa turma muito heterogênea da mesma maneira, com a mesma intencionalidade. Então, eu preciso pensar no aluno que eu vou levar, e aí, nesse contexto também, pensando na equidade, a gente tem, né, a condição de alcance. Eu já preciso aplicar isso nesta realidade. Eu não alcanço a todos por meio da internet. Eu não alcanço a todos porque eles não têm a conectividade, eles não têm o aparelho, enfim. Eu não alcanço a todos da mesma maneira. Eu preciso ter diversas estratégias para alcançar os alunos. E aí eu estou aplicando o princípio da equidade. E eu preciso ter intencionalidades quanto a isso. Né? Mas que dá conteúdo, não é? A gente precisa saber mediar essas questões. Todas essas questões. E aqui eu trago, já finalizando a minha fala, a questão dos desafios e das possibilidades. Dentre os desafios, o professor Gil já colocou também, né, eu nem vou mais me alongar, mas ele colocou também tantos desafios que a gente tem, que somos tão sabedores deles, né? Dentre os muitos desafios, a gente tem esses problemas históricos de infraestrutura nas nossas escolas. Se nós já tivéssemos uma discussão que a gente teve num plantão pedagógico, na primeira direct, a gente estava dizendo, se as escolas já tivessem imersas nesse cenário da tecnologia, a gente tinha menos, talvez, até com os próprios professores. Haja vista as nossas salas, os nossos laboratórios serem obsoletos, serem sucateados, não terem os recursos e escolas que nem essas salas têm. Então, esses desafios são históricos, né? A formação de professores também é histórica. Veja, nós temos aí o SIGEDUC desde 2013, o SIGEDUC para a rede estadual, desde 2013, como a ferramenta, né, a plataforma do Estado para a sua plataforma de dados. E nós tínhamos muitos problemas, né? Muitos professores não faziam uso desse canal, às vezes por não saber. E hoje nós temos ainda muitos professores que estão na possibilidade 2 da portaria, ou seja, não estão dando aula, porque tem muitas dificuldades. De lidar com esse universo tecnológico. E aí entra o outro desafio da cultura digital que nós já havíamos falado, que casa com esse da formação. Nem professor, nem aluno estão envolvidos com a cultura digital a fins de fonte de conhecimento, de aliado ao conhecimento. Nós temos um outro grande desafio, que é o do currículo qualitativo. Pelo currículo quantitativo, às vezes a gente tem a preocupação muito maior em passar tantas atividades do que valorar essas atividades. Do que a gente, numa só atividade, a gente pode trabalhar várias competências. A gente pode buscar várias competências. E aí a preocupação é em correr com o conteúdo, como se o conteúdo ele não pudesse ser retomado, ele não pudesse ser visto. A meu ver, a gente tem que pensar na aprendizagem significativa daquilo que a gente está, do momento vivido e do conteúdo, mas como aprendizagem significativa, como essencial. E pelo gráfico que a gente viu lá da plataforma Foco, muitas aprendizagens essenciais, elas estão para trás. Elas não estão consolidadas. Estar num gráfico abaixo do básico é uma situação muito difícil de aprendizagem. Muito difícil de aprendizagem. Bem, e uma outra dificuldade são alunos e professores sem interatividade.
né? Sem o aparelho é da família, né? O professor Gil já colocou muito bem essa questão e que já foi muito bem colocada. O próximo slide trata das possibilidades, porque dentro dos desafios a gente precisa se reinventar. O ressignificar-se, ele está também dentro dos meus desafios. Se eu estou na minha zona de conforto, eu não estou bem. Quando eu sou tirada do chão, quando puxa o meu tapete, é que eu preciso aprender a me levantar para novamente caminhar. Então, eu vejo sempre que os desafios impulsionam possibilidades. Nós estamos com essa possibilidade agora do ensino híbrido, né? O ensino híbrido, ele casa o ensino presencial com o ensino não presencial. E essa é uma realidade essencial para este momento e que tomara que seja um legado que a gente fique, que permaneça na nossa prática, fazer uso desse ensino, dessa forma de ensinar, né? Das metodologias ativas, de utilizar diferentes mecanismos para se buscar a aprendizagem. Neste momento, buscando a interatividade. Quem de nós fazemos um momento como esse? Né? Esta é uma possibilidade e é uma rica possibilidade, diga-se de passagem. Eu estou em Pedro Velho, que estou passando essa quarentena aqui, eu estou em Pedro Velho, mas estou conversando com pessoas de Açu. Talvez não tivesse esta possibilidade. E aí isso fica disponível para eu estar dialogando com pessoas do mundo, porque isso fica dentro dos processos de conexão, não é isso? Então, essa é uma das possibilidades. O uso das tecnologias também. E fazer uso de metodologias ativas, mas ativa como o oposto de passivo. Eu preciso incluir neste meu repensar o currículo metodologias em que vai fazer o meu aluno pensar, vai fazer o meu aluno usar, ter autonomia intelectual, buscar essa autonomia. Quando eu proponho um projeto, mesmo que seja de plantar um feijão e deixar ele nessa observação e desse projeto ele tire suas conclusões, ele está sendo ativo no que ele está fazendo e ele está desenvolvendo várias competências numa ação, numa prática que é aparentemente simples. Então, fazer uso de metodologias ativas dentro de um processo como estamos vivendo hoje, de distanciamento, né? Não estamos presentes, vendo. Tem muitos problemas, mas também tem muitas possibilidades. Tem muitas riquezas. A gente tem visto trabalhos, a gente tem visto exemplos de trabalho de encher os olhos. Bom seria que fosse alcance total. Não é. Não podemos nos iludir e nos enganar. Mas nós também não podemos nos iludir de que não tem nenhum trabalho significativo acontecendo. Não é verdade. Não podemos ter essa ideologia radical de dizer que nada serve. Muita coisa está sendo feita e está sendo feita com qualidade por aí. E que eu torço muito, tenho muita esperança de que esse legado do que estamos construindo a duras penas fique por muito tempo na nossa rede, nas nossas práticas. Bom, e aí eu peço para concluir, fechar a minha participação com essa fala tão pertinente do nosso patrono da educação, Paulo Freire, né, quando ele diz, na Pedagogia da Autonomia, que eu não me canso de ler, que para mim é extremamente atual. Minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. Então, a minha presença no mundo precisa ser neste momento, na inserção do momento dessa pandemia. A minha presença no mundo precisa valer a pena agora.
é uma oportunidade que eu tenho de evolução, de buscar superação. Então, é uma palavra para mim de conforto e é uma palavra para mim de esperança. E ele continua dizendo que a minha presença no mundo é a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Precisamos ser sujeito da história neste momento de pandemia, fazer sujeito da história os nossos alunos, as nossas famílias. Quantos aprendizados nós podemos tirar disso? Inúmeros. E eu sou esperança. Eu tenho esperança do verbo esperançar mesmo. Comungo demais com Paulo Freire e não podia ser diferente. É isso? Estão aí as referências de que eu utilizei. Pode passar, Júlio, por favor. As referências que eu utilizei, fica à disposição, e aquele abraço. Estou à disposição para interagirmos, se for assim necessário. Obrigada, professora Márcia, pela excelente explanação aí sobre, né, os desafios de fazer um currículo, né, voltado para um tempo de pandemia, voltado para um ensino remoto, né, nas perspectivas, nas possibilidades de um ensino híbrido, né? Muito bom quando a professora Márcia discute o currículo de uma forma estruturante na escola, de uma forma democrática, né, coletiva, né, traz o currículo, voltar como encaminhamento, né, como orientação para o caminhar na escola, para o fazer de cada um na escola, que não podemos deixar de lado, né, o conhecimento acerca dos nossos próprios estudantes, das suas possibilidades, das suas condições de vida, né, das suas condições de aprendizagem, né, e das suas condições de aprendizagem a nível de habilidades e de competências que rege também a nossa BNCC, como também trouxe aí muito pertinente a nossa portaria 368, né, que traz encaminhamentos de trabalhar um currículo voltado para a significação, não é, para o estudante, um currículo contextualizado com o momento, contextualizado com a vida de cada um e que atenda aos anseios daqueles que estão no seu espaço, né, no seu espaço de comunidade local, no seu espaço de comunidade a nível de nação. Então, isso exige de professores, exige de equipe gestora, de toda a equipe escolar, como também, né, do governo, pensar, né, em currículos que venham atender a essas especificidades, pensar em conteúdos essenciais, em metodologias inovadoras, em objetivos e metas, né, que sejam alcançáveis, mas que estejam fundamentadas, né, nas possibilidades da viabilidade, né? E esse é outro grande desafio para o momento que estamos vivendo hoje, mediante aquilo que até o professor Gil já colocou, né, das condições de aprendizagem acerca das ferramentas tecnológicas, das condições de recursos de investimento para trazer política pública voltada para atender essa fragilidade que ainda existe no nosso país e ainda no nosso estado, né? Então, foi muito bom, nós parabenizamos aí a participação dos nossos dois convidados, mas, né, colocamos aqui que ainda temos um tempo e abrimos para as perguntas. O chat está disponível para as perguntas. Quem quiser também pedir a fala e fazer a pergunta aqui pessoalmente, virtualmente, para qualquer um dos dois, né, palestrantes, o professor Gil e a professora Márcia, está disponível o espaço. Nós estamos ainda no nosso tempo.
Mas eu gostaria de colocar aqui, né, alguns pontos, não é? Aloma Farias, de Panguaçu, Manuel de Melo, coloca também aqui no chat, né? Também acho que há necessidade de termos ajuda na formação e também na disposição de materiais, ferramentas para melhorarmos nossas condições de trabalho. É imprescindível e urgente. Aninha Saldanha coloca, do SEJA, né, coordenadora pedagógica, discussão bastante pertinente quando ainda os desafios e as possibilidades na construção do ensino em tempo de pandemia ainda existem, né? Iranilda Araújo, da Maria da Glória, coloca que mesmo mantendo a igualdade de acesso às atividades não presenciais aos nossos estudantes, ainda não conseguimos cumprir com a equidade e aí o que corremos o risco de cometer injustiças sociais. A Adalberto coloca a questão da situação, né, do Estado de não disponibilizar recurso, né, não fazer a sua parte para que os recursos necessários cheguem à escola. Ele diz, o Estado também tem que fazer sua parte, dispor dos recursos necessários, deixar de ser omisso, mas disponibilizar o que é necessário. Aqui nós temos Célia professora, que ouviu vários colegas reclamando sobre as informações, né, que aconteciam na plataforma, colocando que mesmo o Estado e as plataformas que são necessárias para discutir coletivamente o currículo da escola, esses dados, às vezes, eles não ficam registrados nessas plataformas. Josefa Almeida, de São Rafael, momento muito importante para a aquisição de conhecimentos e reflexão sobre o fazer pedagógico. Aloma Farias, em muitos discursos lemos ou ouvimos que o professor tem que se reinventar, mas só nós que temos que mudar e avançar, só nós que temos que tirar do nosso bolso, é necessário sensibilizar mais gente. Essa situação aí de que a Aloma coloca, não é importante discutirmos as formas de avançarmos, mesmo mediante uma situação que não é tão satisfatória, né, como ela coloca aí. Nós poderíamos até levar, né, esse questionamento para um de vocês aí, né, tanto a professora Márcia e o professor Gil, responder. Diante desse desafio, né, que ela coloca, de que a necessidade, se cobra muito da necessidade do professor se reinventar, né? Então, nessa situação, o que é que vocês sugerem, como vocês definem que essa situação, a nível daquilo que nós podemos responder, que é a nível da escola, a nível do nosso fazer, a nível da constituição do currículo na escola, né? O professor está diretamente, né, em contato com o estudante, aquele profissional que tem o conhecimento, né, do seu estudante, que sabe das suas fragilidades. Então, para esta professora, ou para um contingente de professores, o que é que vocês podem dizer aí, professora Márcia, professor Gil? Veja, é inegável a dificuldade, né, a desigualdade. Nós vemos que só aumentou, obviamente, isto é inegável. Por isso, a gente precisa pensar na nossa atuação como professor dentro de uma possibilidade de currículo, dentro de um currículo que é possível fazer, dentro de uma interação que é possível fazer. Nunca foi fácil, na verdade, nunca foi fácil. E um momento como esse acelera ainda mais essa dificuldade. Torna-se muito mais difícil você manter uma interação dentro de um universo que você nem você estava preparado, nem aluno, nem família, nem ninguém. O Estado, muito menos. O Estado não nos preparou, não com formação, não com infraestrutura, isto é inegável. Mas nós estamos inseridos nesse mundo, neste processo. E dele precisamos pensar em eu atingir o meu aluno, como é que eu estou fazendo uso desse alcance. Então, o que eu penso é que nós não estamos para negar as dificuldades.
Minha palavra é muito mais no sentido de superação das dificuldades dentro das possibilidades que eu tenho de uso. Complementando aí o que a professora Márcia, né, trouxe aí de pontuamento aí, de pontos, né? A pergunta, ela é interessante porque, realmente, essa preocupação, ela se torna muito mais próxima, né, do professor por estar na ponta do processo, lá, no contato direto com o nosso aluno. Essa preocupação, então, realmente, ela é muito mais evidente lá. Mas é claro que esse processo, né, ele não é somente um processo para ser feito pelo professor. Porque como é que o professor vai fazer o processo, sabendo como é que ele já... Vamos pensar que o professor já tem habilidade, já mexe nas ferramentas, desenvolve muito bem. Agora, como é que o meu supervisor vai me avaliar, se ele não sabe? Se ele não souber entrar na plataforma, e aí? Né? Então, esse processo, ele tem que ser, no meu entendimento, não que o supervisor, o coordenador, ou até o diretor, ele tem que saber mexer completamente, mas ele tem que conhecer. Porque senão é como se eu não sei, como se ele tivesse, o professor está na sala de aula, mexendo no quadro, né? E como se o meu supervisor não soubesse que existia um quadro lá. E aí, com a ferramenta digital, vai ser a mesma coisa, porque eu não vou saber como é que as atividades foram feitas, por onde foi que veio, né? Como é a forma de avaliação dentro desses sistemas, né? Que tem essas diferenciações. Então, é um processo que todos têm que se reinventar, no meu entendimento. Claro que o aluno e o professor, agora, por estar nessa ponta, né, é a parte mais imediata da situação. Mas eu concordo perfeitamente que tem que ser também todo esse processo, todo esse, né, esse público que está dentro da educação, que não se resume ao professor, né? Aí nós temos agora a participação do professor Júlio, não é? Supervisor de tecnologia da DIREC, 11ª DIREC, que fazer uma pergunta ao professor Gil. Não é bem uma pergunta, eu gostaria só de compartilhar assim, um pouco do meu pensamento nesses últimos tempos, né, em relação a esse processo que os professores, né, vêm passando. Né? E o pessoal falou muito aqui em mudanças, falou também na questão das formações para professores. São muitos problemas, na realidade, né? E eu acho que, né, pelo menos na minha visão, eu tenho trabalhado isso, refletido sobre isso e tentando ver o mundo agora, nesse momento, e principalmente o contexto de escola, dessa maneira, né? Que seria o seguinte, pensar que, né, toda mudança, ela acontece. Em algum momento da história da humanidade, a gente vai passar por diferentes eras, e essas mudanças que hoje estão mais evidentes para nós, elas já estavam acontecendo em uma outra dimensão. Então, o processo da pandemia, ele só acelerou, né? Tornou isso mais evidente. E, com certeza, não é fácil, né? Estar passando por todo esse processo para nenhum professor. E eu sinto, com certeza, muito por tudo isso, né? E dizer, assim, que o governo, ele é responsável também, assim, pelas questões de formação e desenvolvimento profissional da gente, mas não só o governo. Eu tenho pensado que eu também sou responsável pelo meu desenvolvimento profissional. E na condição que o governo se encontra, por exemplo, né, de escassez de servidores, escassez de recursos, a gente tem que pensar, né, ao meu ver, o que a gente pode fazer, né? De que forma a gente pode contribuir na dimensão individual, mas ao mesmo tempo colaborativa, porque somos uma rede, né? E eu acho que devemos pensar também em rede. E para pensar em rede, né, a gente precisa pensar colaborativamente. Né? O que eu, na minha dimensão, posso contribuir para que eu possa, de certa forma, ajudar os nossos alunos a se manterem vinculados à escola. Né? A gente teve casos aqui, por exemplo, da escola JK, que teve aluno que, logo depois da pandemia, né, ao quebrar, vamos dizer assim, esse vínculo, né, esse processo todo, teve aluno que se suicidou, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar com o coração, pensar o que a gente pode fazer na condição de professor, mesmo com tantas restrições, que nunca faltaram, restrições sempre tiveram, né? Então, assim, na condição que a gente está, o que a gente pode fazer? A gente vê que durante a pandemia várias empresas se sensibilizaram e abriram formações gratuitas, tem muita coisa online aí que a gente pode estar buscando
e tentando aperfeiçoar nosso desenvolvimento profissional, sem ter que necessariamente esperar, né? Esperar por um governo, porque se a gente se colocar na condição de esperar, talvez seja tarde, mais à frente, talvez seja tarde. Então, eu trago essa fala, né, no sentido de também inspirar os nossos educadores para que eles possam também refletir e ver dentro do limite de cada um o que pode estar sendo feito, né? De que forma a gente pode estar junto, trabalhando para que nossos alunos não sejam tão prejudicados, né? Para que nós também não possamos futuramente também, em relação à questão profissional, ser prejudicados. Então, essa fala com o coração que eu trago e esse pedido também, né, é um pedido também que eu faço na condição de supervisor de tecnologia educacional, né, e é isso. Obrigado. Dando continuidade, né, nós temos aí, essa grande fala foi muito pertinente do professor Júlio, mas o professor Jobiel aqui tem uma pergunta também para o professor Gil. Parabenizo o professor Gil. Como especialista da área de informática, você acha que as grandes empresas, como exemplo a Google, vão explorar essas possibilidades tecnológicas de maneira mercadológica? Professor Gil? É uma pergunta pertinente, né, para, assim, que a gente pode estar fazendo, porque a gente vê despontar diversos recursos aí de forma gratuita, né, e esse gratuito, na verdade, por trás já existe um preço, né, já existe um preço. O preço é que essas empresas, e aí eu vou dizer como é que elas monetizam os valores dela, né, para elas é muito melhor entregar para o âmbito educacional esses recursos dessa forma, né? E ele vai monetizar como? Com a informação. Então, é preciso entender que nesse campo da informação, essas empresas não ganham dinheiro com licenças. Principalmente a Google, que ela é a maior empresa que gera dados, né? Então, é a empresa que ela coleta dados. Então, a gente não está iludido nas coisas que esses dados que a gente trabalha não são analisados, né? Existe uma política de privacidade e segurança para não expor os dados e tudo, mas é nesse campo que ela recebe recursos, né? Porque ela consegue analisar os dados diante de uma mineração de informação, que ela minera os dados e consegue monetizar esses valores. Se elas vão depois, né, criar um vínculo mercadológico para cobrar licenças, essas coisas, eu acho pouco provável. Porque para elas, eu acho que elas ganham muito mais nesse tipo de segmento. Tanto é que o que a gente vem percebendo é que vem se abrindo as possibilidades de gratuidade, né? E claro, que elas geram planos. Quando eu preciso de uma coisa que passa de limites, né, da gratuidade, então eles geram vários planos para que eu possa me adaptar a um plano específico. Mas o que a gente percebe é isso, que eles ganham muito mais recurso, né? Eles monetizam muito mais dessa forma, dando gratuidade, mas ao mesmo tempo recebendo em contrapartida essas informações que a gente vai colocando, né? Informação essa que muitas vezes você percebe quando você vai abrir um e-mail, aí tem lá a sugestão de compras, e aí está muito alinhado com o que você quer, a gente sabe disso. Se abre uma rede social, eu pensei em geladeira, falei no celular geladeira. Aí o IA, né, a inteligência artificial do celular, foi lá e quando você abrir uma rede social, não se preocupe não que eu vou dar uma geladeira, já, aqui de anúncio. Então, é assim que eles ganham dinheiro, entende? Então, a gente não pode, a gente não está inconsciente nesse sentido, né? A gente sabe que é assim que eles recebem, que eles ganham algum recurso. E esses conceitos aí, né, professor Gil, já podem ser trabalhados, né, dentro do currículo que o estudante está vivendo hoje, né? São conceitos importantes de serem apreendidos, né? Porque é importante que o estudante tenha a sua autonomia do conhecimento e eles saibam agir, né, nesse mundo que ele vive. Né? Muito bom. Agora, nós queremos trazer uma pergunta da professora Loma Farias, da Manuel de Mello. Essa pergunta é dirigida para a professora Márcia.
A Loma diz o seguinte: trabalhar currículo mais próximo da realidade do aluno não afasta um pouco dos modelos engessados que já existem, como com os quais ele vai se deparar, tipo o Enem? Veja bem, se a gente trabalha currículo na perspectiva da prática desenvolvida, daquela que aproxima o meu fazer, não é engessado, porque tem muitas formas de fazer, muitas formas de pensar o currículo. O próprio Enem, né, tem suas características, né, na sua Constituição há muitas reflexões sobre, contrárias, inclusive. A gente consolidou o saber, todos os saberes que estão ali postos. Todo currículo, ele implica num fazer que remete a uma ação, reflexão, ação. Então, cabe a cada um, na Constituição, porque todo ele é imbuído de uma concepção. Qual é a concepção? Que aluno eu quero formar? Vai muito da concepção que eu estou alimentando na minha prática. Então, é muito uma reflexão que eu faço quando eu estou planejando, quando eu estou pensando a educação, nas minhas próprias ações da escola, com os meus alunos, né, o que eu levo, o que eu proporciono, enfim. Ok, consideramos aí, não é, a questão de que as habilidades, né, também previstas no Enem, eles estão também previstas na BNCC, não previstas no currículo da escola, atendendo aquelas necessidades, né, que os alunos têm, seja da continuidade dos seus estudos, né, na academia, né, seja também para a vida, né, para o seu projeto de vida, que esteja coerente ou não com essa condição de ingresso na academia. Nós temos aqui também uma pergunta, né, pertinente da professora Romicinaide Melo, da Escola Estadual Alcides Vanderlei Carnaubais. É dirigida também, acredito que essa aqui pode ser para os dois, se assim desejarem. Que ação a escola deve ter para ajudar efetivamente um professor que não tem o recurso, um celular acessível, não sabe e não quer atuar nesse novo formato remoto? Essa pergunta ela está sendo recorrente, também nós tivemos esse tipo de pergunta em outras palestras no decorrer da nossa jornada até o dia de hoje. Então, os dois podem se posicionar nesse sentido. Vou falar depois, viu, Gil? Se você quiser falar também primeiro. Me chama a atenção nessa pergunta do eu não quero. Quando eu coloco, tem dois lados neste discurso. Eu não posso, ou eu não entendo, e eu não quero. Aí já está carregado o querer de uma concepção de profissional. Se eu não quero, diante de uma realidade que foi imposta, não foi planejada, eu não quero fazer dentro da possibilidade que eu tenho, é uma concepção de profissional que vai de encontro, vai muito contrária ao perfil de um profissional da educação, de um educador, de uma pessoa que está buscando a transformação de realidades. Se eu estou diante de uma realidade que é totalmente nova para todos, e eu me coloco como não querer, se nós estamos no discurso de não poder, tem outro parâmetro, tem outra situação. Quando eu coloco de não querer, aí eu já revelo qual é o profissional e qual é o tipo de educação que eu estou trabalhando, que eu estou a serviço. Eu tenho esse mesmo posicionamento, né, que Márcia está trazendo aí, que
se eu tenho a mínima condição de colocar em possibilidades, né, colocar as possibilidades em atuação, né, como profissional, né, eu reconhecendo meu espaço, reconhecendo a própria situação, que ela é diferente de qualquer outro contexto que a gente tenha vivido, né, eticamente, profissionalmente, era necessário que ele tivesse aí, né, uma postura para poder desenvolver o trabalho dentro dos seus limites, claro. A gente também tem que lembrar que ensino remoto não se restringe, né, ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu acho que ela pontuou aí, se eu não me engano, que se o professor não tivesse um recurso, né? Se ele não tem nenhum recurso, né, eu conheço professores que moram em comunidades, né, totalmente, assim, isoladas, mais do centro urbano, assim, bem distante realmente, que não fazem uso quase nenhum de equipamento tecnológico. Conheço. E aí, é uma estratégia da escola, nesse caso, pensar em outras possibilidades para esse ensino remoto, que não se restringe à tecnologia digital. A gente fala da tecnologia digital como ser, nesse momento, talvez um dos maiores aliados, mas aí ela não se fecha a esse ponto. Então, se é o caso que esse professor não tem nenhum recurso, a escola não conseguiu disponibilizar para ele nada, né? Aí a gente pensa, né, em outras formas de trabalho remoto também. Eu fico pensando que existe essa outra possibilidade. Ok, muito boa explanação, respostas. Nós aqui há uns comunicados, o link nós estaremos disponibilizando daqui a pouco, ao final da do nosso evento. Né? Lembramos que nós temos aqui uma última pergunta, né, para nós fecharmos esse espaço de perguntas, e Valéria, né, encerra com os agradecimentos, né, aos convidados. Aqui, Célia, né, ela diz que com a pandemia, os nossos estudantes estavam provando que eles tinham razão. O celular era útil em sala de aula. Então, essa colocação de Célia, né, remete a outra que Jaineide colocou. Sempre defendi trabalhar qualquer ferramenta que seja tecnológica em sala de aula. Como essas duas colocações ainda se tornaram assim, necessárias de complementação, aí o professor Júlio colocou: o professor é imprescindível para educar o estudante para o uso pedagógico das ferramentas. Aí nós perguntamos, como podemos tornar essa fala para fins pedagógicos, que atenda às necessidades de aprendizagem dos estudantes? Né? A gente percebe que somente estar com o celular, com a ferramenta na sala de aula, para ter o acesso, né, vai dar conta dos objetivos, né, da aprendizagem dos estudantes. Então, como é que eu posso tornar essa fala, né, para esses fins pedagógicos? Aí os dois também, aí nós encerramos o processo, esse momento de perguntas e respostas, né? E concluímos, Valéria entra para fazer as finalizações e agradecimentos. Vamos lá. A gente pode fazer uma pergunta em cima da pergunta dos professores, né? Coisa de filósofo, talvez. Qual foi a mudança que a gente teve em colocar um projetor na sala de aula, né? Um projetor na sala de aula, tirando talvez o quadro lá. Qual foi a mudança que talvez a gente teve com relação a isso? E aí, talvez se a gente fizer uma reflexão mais profunda, a gente percebe que essa mudança, né? Essa mudança, ela quase não se resume a nada de forma pedagógica. Porque colocar o projetor para tirar o quadro branco, eu posso somente expor os dados de novo que eu estava colocando no quadro. E isso não muda, né, pedagogicamente, o contexto em si da aula, né? De início, a gente sabe, né, tem estudos que mostram que, de início, quando você coloca uma tecnologia, ela gera um impacto, um encantamento. Mas a tecnologia, pela tecnologia, gera esse encantamento em um curto, pequeno tempo, né? Um tempo muito pequeno, uma redundância, pequeno tempo, né? E, então, ela não se sustenta somente pela tecnologia. Lembra quando eu falei
que a gente tem uns profissionais que estão tanto naquele âmbito dos imigrantes digitais como dos colonizadores. Então, são pessoas que vivenciaram duas épocas da história. A época mais analógica das nossas vidas e a época digital. Os que estão nessa época da era digital, né, eles, por exemplo, vão precisar de muito apoio do professor em situações tipo humanas, né? E esse professor tem que estar lá para direcionar. São pessoas que estão, muitas vezes, são jovens e crianças que estão numa perspectiva das relações, né, fragilizadas, sabe? Pessoas que estão com redes sociais, que por um coração que não foi marcado no Instagram, perdia amizade. Esse professor tem que estar lá para resolver esses dilemas que vão aparecendo nesse contexto desse aluno. Esse professor tem competências e habilidades que são da época analógica, de relações mais firmes, como dizia Bauman, né? O Bauman que traz muito esse contexto. Então, não tem... a tecnologia, ela não tira o professor da sala de aula. Pelo contrário, ela revela várias competências que, por vezes, estavam muito presas no processo dinâmico do professor que não podia interagir. Se hoje eu não preciso corrigir tanta prova porque o sistema corrige, o professor hoje tem mais tempo para tratar de assuntos que podem ser de relações com os alunos. Então, esse professor está muito mais atuante nesse momento. Então, meu posicionamento em relação à tecnologia, ela tem que entrar, mas ela não tira em nenhum momento o papel do professor. Pelo contrário, ela potencializa situações que, por enquanto, estavam até perdidas. Bem, diante de uma afirmação dessas, né, a gente só pode crer que temos muito ainda a crescer, muito ainda a buscar, a formar-se. Nós estamos numa escola do século, nós estamos no tempo 21 com a escola do século 19. Se nós não considerarmos que tudo que a gente faz tem que ter uma intencionalidade, observando o contexto em que a gente está vivendo, se a gente não considera que o celular é um aliado, que ele é um instrumento que pode ser um conversor, inclusive de saberes, por meio de um celular, eu posso trabalhar diversos conteúdos, eu posso trazer o aluno para se inteirar mais, por meio de uma coisa que lhe faz, né, que lhe dá tanto prazer. Se eu não considero essas tecnologias, né, as novas tecnologias, das mais simples até, no meu processo de ensino-aprendizagem, eu estou muito longe de alcançar os meus alunos propriamente dito, propriamente por assim dizer. Então, eu penso que nós precisamos estar... É um momento, é uma oportunidade que estamos vivendo de repensar toda essa nossa prática. Essa questão do celular é uma questão muito... que cabe muito bem nesse momento, porque nós travamos nas escolas, inclusive verdadeiras guerras. Teve escolas que colocavam caixas de celular para fora, para o aluno não usar, que não permitia a internet nas salas, para que o aluno não fizesse uso, né, para não facilitar a vida do aluno, quando, na verdade, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa inverter é o comportamento para uso daquele instrumento, para utilizá-lo a nosso favor. E hoje é o celular, mas vai ser sempre qualquer outra estratégia que o professor não encontre para buscar o aluno, para trazer o aluno, para trabalhar o aluno com as suas ansiedades, com os seus anseios, com os seus desejos, com o seu projeto de vida, né? E aí a gente traz muito isso, até foi uma discussão aqui, né, nesses dias de projeto de vida, que eu também acompanhei. A gente precisa entender os anseios, os sonhos desses alunos, para que os professores, com suas práticas, não fiquem para trás, não fiquem obsoletos. Precisamos estar envolvidos com o fazer, aliado com os interesses.
né? E a gente só pode transformar uma sociedade quando a gente, primeiro, tem uma intenção muito clara para ela e sabe muito bem a quem a gente está querendo transformar. A todos aí, né, nós encerramos, né, com essa pergunta, esse bloco de perguntas e questionamentos, muito pertinente a participação. Nós temos no chat vários elogios, né, alguns encaminhamentos e tudo, mas mediante o nosso horário não é possível responder a todos, mas poderemos fazer isso posteriormente, certo? Agora, passamos a fala para a nossa coordenadora pedagógica, para ela fazer os agradecimentos e a finalização desse dia. Muito obrigada à professora Márcia Bondade e muito obrigada ao professor Gil Monteiro. Boa tarde, né, pessoal? O som tá bom, Rosilene? Tudo ok com o som? Sim, Valéria. Ok. Uma tarde dessa, a gente fica extremamente feliz, porque parece que consolida toda uma discussão de currículo que a gente vem traçando desde, né, da nossa jornada. E eu acho que é interessante, nesse momento, a gente fazer alguns lembretes para que a gente possa contextualizar realmente por que o discurso de vocês hoje se encaixam tão bem naquilo que os demais professores já trouxeram para a gente até então, né? Então, a discussão de currículo, ela já trouxe para a gente aqui transformação social, econômica, política, e já foi retratado imensamente esse currículo dentro desse contexto da pandemia, e especialmente suas consequências nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, que é o que se trata de mais, digamos assim, danoso, né, para o ser humano, é exatamente o isolamento. E dentro de tudo isso, esse tratamento à diversidade, como é que esse currículo se coloca para tratar essa diversidade. O currículo também se colocou aqui como democrático, inclusivo, integral, transformador, e essa sua relação que tem com o projeto de vida dos jovens, do que estão à margem da sociedade, desses alunos que estão esquecidos, desses que os professores não conseguem identificar onde eles estão nesse momento, porque não há retorno para o professor, então ele não sabe se ele escuta o que o professor diz, ou se ele está distante, se ele está evadido, se abandonou a escola, onde esse aluno está. Então, esse é um currículo que precisa cuidar também dessas situações. O currículo também passou por aqui mostrando que a construção de aprendizagens essenciais. E aí vocês dois foram fantásticos nisso aí, porque ambos colocaram o currículo dentro de um cenário que hoje é ele que nós estamos vivendo. Que lugar é esse que se coloca a sala de aula? Que ambiente é esse que hoje é virtual? E onde estão esses alunos que não estão dentro, mas ao mesmo tempo se veem nesse ambiente, né? Então, é algo muito peculiar para essa discussão. O currículo também trouxe hoje para a gente todas essas aprendizagens essenciais, trazendo e retomando a discussão da base comum, né? A base, ela agora está muito evidente, principalmente num elemento, numa competência que foi trazida aqui, que é a cultura digital. Né? Preciso lembrar que ela nunca esteve tão, ela nunca foi tão importante, nunca foi tão falada, nunca foi tão merecida de entendimento como hoje, né? Então, essa cultura digital, ela está dentro desse contexto e todos esses elementos socioemocionais que foram trazidos nas vozes de vocês. Então, vocês conseguiram agregar tudo isso, né? Sem tampouco terem tido nenhum tipo, eu acredito, de ligação com os demais que passaram por aqui, mas conseguiram agregar todos esses valores nas vozes de vocês. Então, é muita satisfação por essas duas falas, com tanta propriedade, né? Propriedade técnica, propriedade do conteúdo, propriedade didática, que os dois tiveram em estar transmitindo tudo isso para a gente. É agradecer demais a 11ª Direc, só tem muito a agradecer ao professor Gil, que se dispôs, né, a estar conosco para estar tratando desse tema, né, e a gente foi falando um pouco, e ele foi melhorando aí
o que a gente pretendia. Muito obrigada, professor Gil, por todas as suas contribuições. Professora Márcia Bondade, minha amiga, colega de trabalho, que a gente divide todos os nossos espaços profissionais. Muito obrigada pela sua disposição de estar conosco hoje, de estar dividindo o conhecimento, de estar partilhando os seus saberes. Muito obrigada. Nós temos diretores de directs que estão sempre prestigiando, né, o nosso momento, professores amigos, Márcia, o professor Francisco Costa esteve conosco o tempo todo prestigiando aí, né, a sua apresentação, representando aí a primeira direct, e outros que talvez estejam aqui que a gente não reconheceu. A todos os professores que estão desde o primeiro dia conosco, também nos assistindo, prestigiando o momento, os gestores e coordenadores, e todos educadores, né? A mediação da professora Rosa Acho que caiu a conexão do Valério, né? Márcia, queria agradecer aí esse momento de diálogo que a gente teve, tá? Eu só tenho a agradecer aí por tudo que você trouxe contribuição, porque eu aprendo mais. Eu que agradeço. Sem a gente se combinar, mas um complemento à fala, assim, aprendi demais com a sua fala também. Muito obrigada, Gil. Prazer em Houve um conhecê-lo. problema aí no áudio de Valéria, ela não pôde, né, se despedir e anunciar a nossa programação de amanhã, né, mas ela já fez os agradecimentos, estamos muito felizes. Existem aqui muitas homenagens a vocês, agradecimentos, felicitações no chat. Aí nós encerramos o dia de hoje, né, com esses aplausos a esses 2 servidores da educação pública, né, que é de qualidade, porque nós temos professores incansáveis e guerreiros, como nós vimos aqui no chat. Mas convidamos a todos para amanhã estarem presentes, não é? Com as palestras para desporto no ambiente escolar e yoga na educação, com Maurício Salem. Então, todos estão convidados a continuar amanhã conosco, nosso último dia de jornada pedagógica. Mas encerramos com aplauso a esse grupo maravilhoso. Muito obrigada.